E aí, Bárbara, eu quero que você primeiro se apresente, sim, fale de onde você é, qual a sua idade, o que que você faz hoje, você está estudando para o quê, como que você estuda hoje, dá uma apresentada geral de quem que é a... Oi, Nayane, eu me chamo Bárbara, eu tenho 25 anos, eu sou residente de Tuiutaba, Minas Gerais, é perto de Uberlândia, uns 120 quilômetros. Eu já presto algum tempo para medicina e eu sempre quis fazer UF. Atualmente eu só estudo, eu não trabalho, eu dependo totalmente da minha mãe. E é isso. E como que você conheceu o Cursiniano? Eu conheci o seu Instagram ano passado, no meio do ano passado, antes das lives do Descomplicando a UFO. Uhum. Eu acho que eu tava mexendo no Instagram e te conheci, eu comecei a seguir e desde então te sigo até hoje. Você participou do Descomplicando a UFO, né? Sim, foi meu primeiro evento com você, eu amei. O que você achou, assim, o que você sentiu de diferença depois desse evento? Para quem talvez não conhece, o Descomplicando foi o primeiro evento mesmo que eu fiz e eu fui falar sobre redação, né? O que é a redação da UFO, quais eram os gêneros, as regras. Então foi 5 dias também só para falar de redação da UFO. Então, eu amei o evento, porque como todo mundo sabe que presta UFO, a redação é muito específica, né? Totalmente diferente do Enem, que é dissertação. E a gente não encontra por aí esse tipo de material, né, esse tipo de conteúdo. Então, assim, foi um divisor de águas para mim. Ainda mais que a UF cobra 10 gêneros. Aí depois você lançou o e-book que eu adquiri. Nossa, foi ótimo. Me ajudou muito, muito. Você já tinha feito a UFO antes? Eu já fiz, mas ano passado eu fiquei a 4 pontos do corte. Em 2019, né? Ano passado, não, 2019. E a primeira vez que eu consegui ir para a UFO, na segunda fase, foi esse ano, com a sua ajuda. Nossa, ajudou demais. Ajuda, parece. Gente, essa menina é um exemplo de dedicação. Ela também fez o cronograma comigo, né? Sim. E eu ficava assim, gente, mas será que vai dar certo mesmo essa rotina? Que às vezes tava um pouco... Eu senti um pouco puxada. Ela, não, tá tranquilo, tô dando conta de fazer tudo. Sim. E do cronograma, como que foi, assim, por que você decidiu fazer um cronograma personalizado? Olha, primeira coisa é a organização, né? Eu sou um pouco organizada, mas assim, eu não tinha uma rotina clara do que fazer, do que estudar, o que revisar. Aí eu achei interessante para minha preparação. Aí eu vi que você oferecia e tinha poucas vagas naquela época, né? Porque a UF soltou edital logo depois. Nossa, foi ótimo. Questão de organização, disciplina, me ajudou muito. E em relação ao Intensivão UFO, o Intensivão foi um segundo evento, vamos assim dizer, né, que a gente fez e focou muito assim na segunda fase. A gente falou um pouco de estratégia de prova da primeira fase, mas o foco principal foi a segunda fase, como que eram as questões, quais as temáticas que eram abordadas, como essas temáticas eram abordadas. O que você sentiu depois desse intensivão? Qual foi a diferença que fez para você? Olha, como eu nunca tinha feito segunda fase da UFO, eu fui muito bem preparada, que o intensivão me ajudou muito, porque você deu um cronograma, você fez um mapeamento de prova, né, que é difícil pra gente que é vestibulando fazer, pegar todas as análises. Eu já cheguei lá preparada, eu sabia o que escrever, eu sabia o que esperar da prova de cada uma, das discursivas principalmente, que é o temor de muita gente, né, escrever. Nossa, foi ótimo. E em humanas, principalmente, que você falou da questão de filosofia, sociologia, deixar por último, a estratégia de prova é essencial. Para quem quer passar na UF, tem que ter. E você conseguiu responder a maioria das questões? Como que foi a sua segunda fase em relação a isso? Todas as que eu sabia, eu respondi. A única que eu deixei em branco foi a segunda de biologia, que eu não sabia, e matemática. Essa questão pegou todo mundo de surpresa. Né? Todas as outras eu fiz, não deixei nenhuma em branco, exceto matemática, que é meu calcanhar de Aquiles, mas esse ano a gente vai trabalhar. Sim. Mas o resto tudo eu fiz todas as questões, redação fiz primeiro, fiz sem rascunho, e assim, foi ótimo. Nossa, em 50 minutos eu consegui fechar, que eu fiz a carta aberta, eu tirei 69 pontos, mais de 80%, né? Dá para melhorar, mas assim, como foi a minha primeira experiência, eu amei a nota. E seu e-book ajudou demais, você ajudou demais. Gente, essa Bárbara é nossa, vontade de pôr num potinho, assim, ó. Não, que bom. Então, se você puder falar, assim, um recado final para os cursinianos, o que você falaria, não só em relação ao cursiniano em si, mas qual é a sua mensagem final para os cursinianos? Olha, gente, se você tem um sonho, seja determinado, persista
e tenha pessoas para te acompanhar durante essa caminhada, porque, como todo mundo sabe, ela não é fácil, né? Então, insista, persista e invista, né? Se você quer realmente passar, principalmente na UF, porque a Nayane, ela é especialista na UF, né? Como todo mundo sabe. Então, confia no trabalho dela, que eu confio de olhos fechados, e persista que vai dar certo. Uma hora a gente vai ver nosso nome na lista de aprovados. Amém. A Bárbara vai continuar com a gente, né, na preparação. Sim. Foi muito bem na segunda fase da UF, muito bem na primeira fase também. Faltando um pouquinho ali para conseguir. Gente, vocês não têm ideia do que é o esforço dessa garota. Vamos seguir juntos, que a gente tem uma caminhada pela frente e ninguém solta a mão de ninguém. Sim, sim. Muito obrigada, viu, Nayane? Imagina, eu que agradeço. Olá, então vamos para a nossa segunda aula de hoje, em que nós vamos falar da redação da UFO. Essa primeira página aqui está um pouco preenchida já, porque a gente começou a gravar e deu alguns probleminhas, mas nas próximas a gente vai preenchendo junto para ficar um pouco mais dinâmico e para vocês fixarem mais a informação. Bom, a redação da UFO, o título dessa aula de hoje é Onde Você Mais Pode Crescer. Por que isso? Gente, se vocês, vamos supor que vocês não saibam nada sobre a redação da UFO, nada de nada de nada. Você tá achando que a redação da UFO é uma dissertação? Então essa aqui já é a regra número 2, ó. A redação da UFO não é dissertação. São 10 gêneros bem diferentes, tanto diferentes entre eles, quanto diferente em relação aos outros gêneros em que a gente está acostumado, que é principalmente a dissertação. Então, o que acontece? Vamos supor que você não saiba, a primeira vez que você está recebendo essa informação, você não sabe nada sobre esses 10 gêneros. Se você começar a estudar hoje, até o momento da sua prova, você consegue aprender tudo o que é necessário para você ir para a prova e fechar a sua redação. Então, é por isso que eu falo que é onde você mais pode crescer. Porque vamos supor que você não saiba nada de matemática, nada, nunca estudei matemática. Se você começar a estudar matemática hoje, dificilmente dará tempo de você ver e se preparar o suficiente para chegar lá na hora da prova e você conseguir dominar a matemática. Mas para a redação isso é possível. Então é por isso que não pode deixar para estudar a redação lá na frente, só depois. Quando der eu estudo a redação. Não. Eu sei que a redação ela está presente apenas na segunda fase. Ou se manter, né, como a gente conversou ontem, esse modelo de apenas um final de semana para o vestibular vai estar presente só no segundo dia. O que muitos alunos fazem então? Vai estar só na segunda fase, é só no segundo dia, eu vou deixar para me preparar lá para frente, porque eu nem sei se eu vou passar para a segunda fase, eu nem sei se a minha segunda fase será corrigida. Gente, isso não existe. Se você está fazendo um vestibular, se ele tem 10 etapas, você tem que se preparar para as 10 etapas. Porque, beleza, eu nem estou com a expectativa de ir para a segunda fase. Aí você vai lá e vai para a segunda fase. Você jogou sua segunda fase fora, sua grande oportunidade, que muitas pessoas lutam para chegar na segunda fase. Então, assim, se preparem para as duas etapas. Você tem que se preparar para a segunda fase como se você tivesse certeza que você foi aprovado na primeira etapa. Então, se preparem para tudo. Até porque, como eu disse, são 10 gêneros. Então, muita gente, gente, eu vi demais acontecer o ano passado. A UFO lançou o edital em agosto, né, que a prova seria em dezembro, e eu recebi tanta mensagem de gente desorientada, e foi até por isso que a gente abriu uma turma de redação, que as pessoas desorientadas porque achavam que era dissertação, que até aquele momento não tinham estudado para a redação da UFO. Então, não façam isso. Estudem a redação desde o início, porque ela é onde vocês têm a oportunidade de chegar ao 100% saindo do zero nesses 6 meses de preparação que vocês têm. Então, não desprezem essa oportunidade. A redação da UFO é uma grande chance de vocês elevarem a média de vocês. Beleza, na UFO são 10 gêneros. Quais gêneros são esses? Primeiro, tem alguns que nunca caíram. Esses gêneros que nunca caíram, eles foram inseridos no edital no ano passado. Então, assim, como foi a primeira vez que eles apareceram no edital,
A primeira oportunidade que eles teriam de aparecer seria nessa prova de dezembro de 2020. Mas não veio nenhum dos gêneros novos que foram inseridos no edital. E esses gêneros são perfil, texto de divulgação científica, relatório e resenha crítica. Nenhum desses gêneros aqui já apareceram na prova. O perfil, ele é o gênero que tem mais dificuldade ainda. Por quê? Porque todos os outros três, apesar de nunca terem vindo na UFO, eles já apareceram no vestibular da Unicamp. Então, pelo vestibular da Unicamp, você consegue ter exemplos de textos motivadores, de como que esses gêneros podem ser cobrados em um processo seletivo. E a Unicamp, ela tem um material muito bom. Ela oferece redações abaixo da média e redações acima da média e ainda fala o que ele espera de você com aquele texto motivador e com aquele gênero. Então, dá para você se preparar bem pegando os exemplos da Unicamp. Só que o perfil, ele nunca apareceu, nem mesmo na Unicamp. Hoje, a gente vai falar da parte mais estrutural da redação, algumas estratégias, como fazer o rascunho. E eu também vou falar de 3 gêneros, que são os 3 gêneros que mais caem, que são editorial, cartas argumentativas e o texto de opinião. Esses 3 gêneros eu vou detalhar um pouco mais hoje. E para os outros gêneros, eu aconselho vocês a seguirem o meu canal do YouTube, porque lá eu falo sobre esses outros gêneros. Eu ainda não terminei essa série, eu preciso continuar gravando, porque ainda faltam alguns gêneros para eu debater, mas já tem a maioria lá. E lá eu mostro a redação de um aluno e eu comento essa redação. Então a gente aborda a estrutura do gênero, quais são as regras, dou dicas de gramática, porque como a gente analisa uma redação que foi escrita, dá pra gente entender um pouco melhor da gramática. Então, acompanhe por lá também, porque lá já tem muito material para vocês e o material também da Unicamp, porque ele tem sobre esses 3 gêneros aqui que são novos e bem diferentões do que a gente está acostumado, tudo bem? Beleza, nesse aqui a gente já falou sobre 7 gêneros. Quais são os outros 3 gêneros? Primeiro é a notícia, ela já caiu 2 vezes. Acho que a última vez que caiu foi em 2016, então já tem um tempinho que a notícia não aparece, mas já caiu 2 vezes. O outro é o resumo, que caiu apenas em 2018, e o relato, que caiu, se eu não me engano, ou foi em 2018 ou em 2017. Então, são esses outros 3 gêneros que já apareceram na UF pelo menos uma vez, mas que são mais apagadinhos. Quais são os tops 3? Que são esses aqui que a gente já comentou. Editorial, cartas argumentativas e texto de opinião. Primeiro lugar vai para as cartas argumentativas, que nos últimos 10 anos, em todos os anos, veio uma carta argumentativa. O ano passado, eu estava colocando muita expectativa na carta, eu achei que viria uma carta de solicitação, porque era a única que ainda não tinha caído dentre as cartas argumentativas, mas não veio a carta de solicitação, mas veio uma carta argumentativa, e que foi a carta aberta, e a estrutura é a mesma. Então, é uma coisa assim que também gerou muita confusão, muita angústia entre os meus seguidores, os meus alunos, achando que a carta aberta era diferente. Gente, é a mesma estrutura. Então, dos últimos 10 anos, veio 10 vezes as cartas abertas, as cartas argumentativas, ou seja, tem que dominar esse gênero. Texto de opinião, nos últimos 10 anos, ele veio 9 vezes, então também tem que saber muito bem. E o editorial, que se eu não me engano, já apareceu 4 vezes na UFO. Então, esses são os top 3. Então eu vou estudar só esses gêneros? Não, gente, vocês precisam estudar todos os gêneros. Porque, apesar de sempre veio carta argumentativa, se a UFO quiser, nesse ano, não trazer a carta argumentativa, ela tem esse direito. Porque está no edital que você tem que saber os 10 gêneros. Então, não adianta você se preparar apenas para aquilo que mais cai. Isso também é um erro muito frequente nas outras matérias. As pessoas acham que a estratégia de estudo eficiente para otimizar meu tempo é estudar aquilo que mais cai. Não. Vocês precisam estudar todos os tópicos, todos os conteúdos e focar naquilo que mais cai, mas ir preparado para qualquer cenário. Então, estude todos os gêneros. E agora, falando um pouco mais da estrutura da redação. O que é essa redação da UFO? Bom, a primeira informação é: o edital, ele fala que você tem 34 linhas disponíveis para fazer a sua redação. E isso envolve a linha do seu título, as linhas que você tem que saltar, por exemplo, nas cartas. A gente vai falar um pouquinho dessa estrutura.
Então, você tem 34 linhas como um todo. Só que a UFO sempre traz um rascunho com 35 linhas. Por quê? Ela traz 34 linhas enumeradas, só que a primeira linha ela traz sem número. Então, mas ela está ali dentro. E você pode colocar o seu título lá. Na verdade, você deve colocar o seu título nessa linha que está em branco. Então, apesar disso, você tem um rascunho com 35 linhas e normalmente a folha oficial também vem com 35. Mas você vai se preparar exatamente para um cenário de 34 linhas. Pense nesse cenário para vocês acostumarem com a estrutura. Por quê? Porque geralmente a dissertação, que é o que a gente está acostumado, que a gente estuda o ano inteiro, a dissertação do Enem, ela tem apenas 30 linhas. Aqui você já tem 4 linhas a mais que são fundamentais, principalmente quando a gente pensa nas estruturas, por exemplo, das cartas, que você tem que saltar linhas, enfim. Então, são 34 linhas, só que a folha sempre acaba vindo com 35, mas se prepare para 34 linhas. O título, gente, é uma marca obrigatória de todos os gêneros. Em todos os gêneros você tem que colocar título, menos, obviamente, nas cartas. Porque em carta a gente não coloca título. Ah, e a carta aberta? Gente, vou falar isso aqui já, eu já falei muito isso lá no Instagram. Não tem título em carta aberta. Aquilo lá, na verdade, é o seu vocativo. Eu vou explicar um pouco melhor hoje. Mas não tem título em carta, nem em carta aberta. Em nenhuma carta tem título. Só que em todos os outros gêneros a gente tem que colocar título. É obrigatório ter o título, tudo bem? E você vai escolher dentre as duas opções que vem na sua prova. E é importante você marcar essa opção que você selecionou. Isso também foi uma coisa que gerou muita angústia entre os meus seguidores. Por quê? Como que vai aparecer a redação para você na prova da UFO? Quando você pegar a prova aberta, vai ter lá a parte da redação que vem com 2 textos motivadores diferentes. E para cada texto motivador vai ser um gênero diferente. Então, eles vão te dar texto falando de alguma temática, e para esse texto e essa temática vai ter lá um gênero que você vai abordar essa temática, e vai ter outro texto com outra temática, outro texto motivador com outro gênero também. Para todo mundo, são as mesmas 2 opções, independente do estilo de prova, independente do curso que você preste. Para todos os cursos, todas as provas vão ser as mesmas 2 opções e você vai escolher uma dessas opções. E na sua folha oficial, a folha que você vai entregar para o corretor, a folha que você vai escrever a sua redação oficialmente, vai ter lá para você marcar qual opção você selecionou. Isso é uma coisa que gerou muita angústia, por quê? Porque mas muita gente esqueceu de marcar. E lá na hora da prova fala que você vai ter a sua prova anulada se você não marcar. E só que no edital não tem nada claro sobre isso. Eu tive uma aluna, uma seguidora que esqueceu de marcar e ela tirou 74 pontos. Então, assim, anulada a prova dela não foi. E eu duvido que esses pontos que ela perdeu, lembrando que a prova de redação da UFO vale 80 pontos. Eu acho bem pouco provável que esses 6 pontos que ela perdeu seja só porque ela não marcou a opção. É muito mais provável que seja por questões de gramática, de coesão e coerência, do que por não ter selecionado a opção. Mas assim, gente, é o que eu sempre falo. Nós vamos nos preparar para pegar sempre o pior corretor, para sempre pegar os piores fiscais, os piores cenários. Por quê? Porque se a gente se prepara para isso, a gente não vai ter erros, não vai ter nenhuma angústia no nosso coração lá na frente. É igual aquela questão do piercing, por exemplo. No edital é claro que não pode ir para a prova com piercing, mas muita gente, mas eu já fiz, na minha sala eu entrei com piercing e deu tudo certo. Vamos nos preparar sempre para o pior cenário, para a gente não... mas e se? Larguem esses e se, essas possibilidades. Pode ser que o corretor não tire pontos porque eu não marquei. Não vamos pensar nisso. Vamos no que é certeiro. Se você marcar a opção, você não vai perder pontos. Então, vamos sempre nos preparar para o que é correto e que eu vou te dar garantias de que tá tudo bem, você vai conseguir a sua prova, ser corrigida, enfim. Vai conseguir fazer uma prova tranquila se você seguir essas regras. Então, você vai escolher
uma das duas opções. Por que eu estou falando de duas opções, de 2 dias de prova? Porque eu estou me baseando no edital do ano passado. Quem está acostumado a prestar a prova da UFO, antigamente, a prova, como que acontecia? Eram, na verdade, 4 dias, 2 finais de semana diferentes. Primeiro final de semana, você fazia a prova fechada. Um primeiro dia com 50 questões, o segundo dia com 60, ou seja, totalizando 110 questões fechadas de todas as matérias. Depois de 1 mês, 3 semanas, você fazia a prova da segunda fase se você passasse da primeira fase. Então, não era todo mundo que fazia a segunda fase. E nessa segunda fase, você tinha que responder 4 questões abertas de cada matéria, de todas as matérias, independente do seu curso. Eram as mesmas questões para todo mundo, mais a redação. Só que com esse diferencial que só ia para a segunda fase quem tinha passado da primeira. Então, o que muita gente fazia? Deixava para estudar para a segunda fase, questões abertas, a redação, só se tivesse passado. Mas, gente, é impossível você se preparar com qualidade e eficiência em 3 semanas, 1 mês que seja. Essa preparação, tanto para a segunda fase quanto para a redação, ela tem que começar desde o seu primeiro dia de estudo para a UFO. Confie em mim, porque eu vi muita gente deixando para depois e se arrependendo feio por conta disso. Em 2020, no ano passado, o edital foi um pouco diferente por conta do cenário da pandemia, precisava de menos dias de aglomeração. Então, o vestibular aconteceu apenas em 2 dias, e todo mundo, com essa nova versão, fez a segunda fase. Sendo que a segunda fase eram 2 questões abertas de todas as matérias, mais a redação. E a primeira fase, que foi no sábado, 88 questões. 8 questões fechadas de todas as matérias. Então, eu acredito que em 2021 será apenas 2 dias. Por quê? Porque quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu já soltei isso, que no nosso calendário acadêmico, a data do vestibular ficou para agosto. Então, e só que só tem 2 dias que eles liberaram para o vestibular. Então, se eles só liberaram 2 dias, tudo leva a crer que acontecerá apenas em 2 dias, ou seja, nesse mesmo estilo de sábado com 88 questões fechadas, e no domingo com 22 questões abertas, sendo 2 questões de cada matéria, mais a redação. Então, eu estou pensando nesse cenário, mas a estratégia de tempo não muda. Independente se vai ser todas as questões abertas um dia ou se vai ser no final de semana, o tempo para fazer tanto as questões abertas quanto a redação é o mesmo. Então, a gente vai se preparar dessa forma. E qual que é esse tempo? Pasmem, mas vocês têm apenas 50 minutos. Gente, são 50 minutos e é isso. Mas e se eu ficar 1 hora? Eu tenho tempo realmente rígido, o fiscal fica depois de 50 minutos, eu não posso fazer minha redação? Não, não é isso. Você pode gastar até 2 horas na sua redação, se você quiser. Mas eu te garanto que se você gastar mais do que 50 minutos, dificilmente você conseguirá fazer todas as questões abertas. Dificilmente. Claro que tem gente que consegue, mas dificilmente você vai conseguir. E provavelmente, se você conseguir, vai ser bem corrido. E eu vou te falar uma coisa. Mesmo fazendo em 50 minutos, é corrido. Mesmo fazendo em 50 minutos, você vai ter que correr nas questões abertas. Então, não dá para vocês ficarem brincando. E mais importante ainda, não dá para fazer rascunho. Vocês precisam escrever a redação direto. O rascunho é um rascunho estrutural, um rascunho estratégico e em tópicos. Vocês vão escrever mesmo já na hora da prova. Gente, vocês que estão aqui fazendo o Execute a UFO estão com uma vantagem muito grande, porque vocês estão tendo essa aula com 6 meses de antecedência para a prova. Então, dá para treinar muito bem isso aqui. Nayane, eu sempre fiz a redação com rascunho. Eu também, sempre fiz. Mas quando eu percebi que ou eu fazia redação em 50 minutos, ou eu não ia dar conta de fazer as questões abertas, ou pensando até mesmo no Enem, eu não ia dar conta de fazer todas as questões do Enem, eu comecei a estudar e a treinar isso. Então, tudo é questão de treino. E com treino a gente consegue. Então, pensando nisso, nessa questão,
de como eu vou conseguir fazer a minha redação sem rascunho, eu tenho um passo a passo que eu ensino para os alunos. Como que é esse passo a passo? Então, a primeira coisa para vocês conseguirem fazer uma redação sem rascunho, eu vou explicar isso aqui, mencionar, e depois eu vou mostrar na prática, um exemplo prático mesmo de como vocês conseguem fazer isso aqui. Então, vocês vão elaborar linhas de raciocínio em vez de frases e orações. O que isso quer dizer? Em vez de eu falar, a Nayane está em uma sala 3x5 gravando aulas de redação. Isso é uma frase, uma oração completa. Em vez de eu falar isso, eu vou colocar linhas de raciocínio. Nayane, sala, gravação, redação. Gente, eu garanto para vocês. Claro, para quem uma pessoa aleatória só pegar essa linha de raciocínio, ela não vai entender o que isso quer dizer. Mas como é você quem está pensando, para você elaborar uma linha de raciocínio, é porque primeiro você pensou na oração completa. Então, vocês vão pensar na oração completa, mas em vez de escrever essa oração, você vai escrever linhas de raciocínio. Esse é o primeiro estágio para quem quer começar a fazer a redação sem rascunho. No final, vocês vão chegar no estágio 3, que aí eu vou explicar para vocês o que é. Mas primeiro, eu sempre vim fazendo rascunhos. A primeira coisa que você vai tentar, e você vai ficar um mês trabalhando isso. Você vai ficar um mês fazendo o seu rascunho por meio de linhas de raciocínio, em vez de fazer a oração completa, a frase completa. Depois desse estágio, vocês vão para o segundo, que é utilize palavras-chave. Em vez de eu escrever agora linha de raciocínio, por quê? Porque a linha de raciocínio eu ainda coloco todos os elementos. A gente vai perceber melhor isso no exemplo que eu vou dar, mas como eu disse, a minha frase é: a Nayane está em uma sala do apartamento gravando aulas de redação. Essa é a minha oração completa. A minha linha de raciocínio: Nayane, sala, apartamento, aulas, redação. Coloquei todas as frases, os tópicos principais dessa oração. Essa é uma linha de raciocínio. Eu tiro artigos, conjunções, vírgulas, tiro toda essa parte. Eu deixo apenas as palavras de um comando mesmo, que vai exemplificar aquilo que eu quero dizer na minha oração completa. Nas palavras-chave, eu iria colocar apenas Nayane, apartamento, redação. Então, eu reduzi. Eu coloquei apenas 3. Por quê? Porque são palavras-chave. Eu preciso colocar o sujeito, que é a Nayane, onde ela está, que é no apartamento. Só que na hora que eu ver apartamento, eu já vou saber que eu tenho que, na verdade, falar que é um quarto de um apartamento. Então, eu vou trazer o detalhe, vou trazer os artigos, as preposições, conjunções, enfim. E eu vou falar redação, porque na hora que eu ler a palavra redação, eu sei que, na verdade, eu estou falando que gravando aulas de redação. Mas tá vendo que o tanto que eu reduzi, em vez de ter que colocar vários tópicos, a linha de raciocínio completa, eu vou colocar apenas as palavras-chave. Novamente, é como eu disse, gente, vocês vão pensar na oração completa, mas na hora de escrever, vocês vão escrever apenas as palavras-chave. É por isso que na hora que vocês forem realmente passar a limpo, vocês vão lembrar do que vocês têm que escrever. Porque vocês primeiro pensaram na oração completa. Então, dá certo por conta disso. Mas esse é o estágio 2. Então, vocês ficaram aqui 1, 2 meses nesse estágio, até vocês realmente criarem essa confiança de não ter que escrever tudo. E depois vocês vão para o estágio 2 e vão ficar aqui mais um mês no estágio 2. Até que vocês vão chegar no estágio 3. E nesse estágio 3, vocês vão colocar apenas tópicos centrais. O que é isso de tópicos centrais? Em vez de vocês colocarem todas as palavras da sequência da sua oração,
que é a linha de raciocínio, ou então as palavras principais dessa sequência de raciocínio, você apenas vai colocar quais os tópicos que você vai discutir. E a discussão em si, você primeiro fez na sua mente e depois você já vai fazer direto no papel. Então, como que é essa organização? Por exemplo, como que ficaria um resumo, um rascunho, pensando nesse estágio 3? Vocês vão escrever lá, introdução, vou fazer o rascunho da minha introdução. E eu sempre vou colocar 3 tópicos. Eu sempre vou selecionar um contexto histórico. E aí, em vez de você ter que escrever todo o contexto histórico, você vai apenas colocar. Eu vou começar falando da Revolução Industrial, vou começar falando de Marx, vou começar falando de Bauman, enfim, vou começar falando da Antiguidade. Então, você vai começar com o contexto histórico. Depois você vai colocar um tópico frasal, que é a parte que você vai apresentar a temática. Então, o seu tópico frasal é a apresentação da temática que está sendo abordada. E, por fim, a sua tese, se for um gênero argumentativo. É só isso. Isso aqui que era o meu rascunho quando eu prestava vestibular, quando eu fazia provas. Porque, gente, não dá tempo de fazer rascunho nem da redação e nem das questões abertas. E nem para as questões dá tempo de fazer rascunho, quanto mais para redação. Não dá tempo. Então, era assim que eu organizava. E aí, quando eu chegava no desenvolvimento, eu colocava pensador 1, tese 1, depois argumento 2, que é o meu terceiro parágrafo. Eu pensava, um pensador 2, ou uma obra literária, o que eu vou usar aqui? Eu só indicava o que eu iria utilizar. Eu fazia o raciocínio na minha mente, escrevia apenas o que eu vou utilizar e depois eu elaborava, escrevia de forma completa, já direto na minha folha de rascunho. Então, vocês precisam ter esse hábito, porque senão vocês não vão conseguir fazer a redação e todas as questões. Gente, é uma realidade possível. Claro, a primeira coisa para você conseguir fazer todas as questões é ter conteúdo. Então, porque você tem que saber responder essas questões. Então, esse é o primeiro estágio. Mas isso vocês já estão fazendo, vocês já estão estudando. Então, vocês já estão contemplando essa fase de buscar conhecimento. Mas o segundo fator pré-requisito para você conseguir fazer todas as questões na segunda fase da UFO é você ter estratégia de prova e ter um controle rígido do seu tempo. Quando eu passei, eu consegui fazer todas as questões. A única questão em que eu não consegui fazer foi a minha questão B de matemática, da primeira questão 1 de matemática, a alternativa B, foi a única que eu não consegui fazer porque eu não dei conta. Esse é o estágio que vocês têm que chegar. Vocês deixarem questões em branco não porque não deu tempo, mas porque vocês não deram conta de fazer. É diferente. E com isso é treino. Gente, eu treinei muito, mas muito no meu último ano que eu fui aprovada, mas muito mesmo. E é isso que vocês precisam fazer. É só assim que vocês vão conseguir escrever rápido, ter um raciocínio rápido e já elaborar uma resposta direta. Fazer apenas tópicos centrais e já lá escrever a sua redação. Fazendo dessa forma que eu consegui tirar 76 na minha redação de 80 pontos. Então, assim, é possível, basta você treinar. Então, vamos agora para um exemplo de como realmente fazer cada um desses estágios. Eu vou dar um exemplo de uma introdução completa, que a pessoa escreveu tudo bonitinho, e depois eu vou passando como que é o estágio 1 dessa introdução, o estágio 2 e, finalmente, o estágio 3, que é o grande objetivo de vocês, é chegarem aqui. E vocês vão conseguir fazer isso, porque agora vocês já sabem e vão treinar muito até o momento da sua prova. Então, vamos para o exemplo prático. Eu vou trazer aqui para vocês um exemplo de uma introdução. Essa introdução que eu estou trazendo é de uma redação que recebeu a nota 1000 no Enem. Nene, mas por que você está trazendo uma redação do Enem? Porque a introdução da redação do Enem eu gosto muito, porque ela é muito similar à introdução que deve ser feita no texto de opinião e no editorial, que são introduções argumentativas.
A grande diferença seria a presença de máscaras de primeira pessoa, de terceira pessoa, como a gente vai detalhar mais para frente. Mas é só a nível de exemplo, e também porque essa estratégia de não fazer o rascunho, ou fazer o rascunho em apenas 50 minutos, a toda a redação, né, em 50 minutos ou 45 minutos, é uma estratégia mais do que válida para o Enem. Porque lá vocês sabem que vocês têm 3 minutos para cada questão. Então, se vocês gastam 15 minutos a mais na redação, quer dizer que vocês deixaram de fazer 5 questões que vocês poderiam ter feito com calma. Então, é por isso que eu vou trazer esse exemplo. E aí eu vou mostrando para vocês o trecho base, como que é o estágio 1, 2 e o 3, tá bom? Para vocês entenderem bem como que é cada etapa dessas fases do seu progresso em deixar de fazer o rascunho. Esse aqui vai ser o trecho base em que nós vamos utilizar. Como eu disse, é uma redação que foi feita no Enem, que recebeu nota 1000, e essa aqui foi a introdução dessa pessoa. Então, o que está escrito? Historicamente, causadores de inúmeras vítimas, os acidentes de trânsito vêm ocorrendo com frequência cada vez menor no Brasil. Essa redução se deve principalmente à implantação da lei seca ao longo de todo o território nacional, diminuindo a quantidade de motoristas que dirigem após serem ingerido bebida alcoólica. A maior fiscalização, aliada à imposição de rígidos limites e à conscientização da população, permitiu que tal alteração fosse possível. Então, a temática aqui era da lei seca. E essa foi a introdução. Então, veja que quando você vai fazer um rascunho, na maioria das vezes a gente faz um rascunho muito similar ao que vai acontecer lá na hora da prova, né? Que é na hora da gente passar a limpo. Então, é uma introdução bem completinha, escrita com todos os elementos, todas as palavras, conjunções, pensando, né, nas conexões. Então, é uma introdução completa e provavelmente o rascunho foi bem completo também. Então, esse aqui seria o seu antigo rascunho, é o seu antigo rascunho a partir de hoje. Como que vocês vão começar a treinar? Ou seja, como que é o estágio 1? Esse mesmo trecho ficaria como? No estágio 1, vocês vão fazer apenas linhas de raciocínio. Então, vou pegar história, causadores de vítimas, diminuiu no Brasil, motivo disso, lei seca, menos motoristas dirigindo bêbados, maior fiscalização, limites mais conscientização, sucesso na alteração. Veja que a gente consegue, a partir disso aqui que está escrito, a gente consegue voltar naquele antigo trecho. Então, historicamente, os causadores de vítimas, um dos principais causadores de vítimas no Brasil, vem diminuindo e o motivo disso é a implantação da lei seca, porque a partir dela nós temos menos motoristas dirigindo bêbados. Isso, aliado à maior fiscalização, impôs limites e mais conscientização nas pessoas, fazendo com que tivesse sucesso na imposição dessa lei. Então, basicamente, o que estava escrito antes, né? Então, veja que, como a gente pensou antes, lembra? Essa introdução que está aqui, completa, bonitinha, vai estar no seu pensamento. E aqui você vai colocar apenas as palavras principais a fazer a sua linha de raciocínio. Veja que, a partir da linha de raciocínio, a gente consegue voltar naquilo que a gente pensou. Então, é por isso que isso dá certo. Esse aqui é o estágio 1. Vocês vão treinar a fazer o rascunho de vocês apenas dessa forma. Veja que eu tirei conjunções, conectivos, palavras desnecessárias, adjetivos. Por quê? Porque eu consigo retomar isso lembrando da minha ideia principal. Então, esse é o estágio 1, vocês vão ficar de 1 a 2 meses. É o estágio mais difícil, porque é o momento de vocês quebrarem mesmo o padrão de fazer um rascunho bem completinho. Então, é onde vocês vão gastar mais tempo mesmo, é nesse. Depois de 2 meses, o próximo estágio, o estágio 2, em que vocês vão colocar apenas palavras-chave. Então, em vez de colocar história, causadores de vítimas, eu vou colocar vítimas. E eu vou lembrar que eu quero falar que são as causas dessas vítimas, né? Diminuiu no Brasil, eu vou colocar só diminuiu. Por quê? Porque eu vou lembrar, gente, vocês vão lembrar que isso faz parte do Brasil. Você está falando do Brasil, se você está falando de lei seca e você primeiro pensou, você vai lembrar que você está querendo falar que diminuiu no Brasil.
Em vez de eu falar que o motivo disso é a lei seca, eu vou só escrever lei seca, porque eu vou lembrar que isso é a causa dessa redução do número de vítimas no Brasil. E aí eu vou falar que por quê? Porque tem menos motoristas bêbados. E eu não preciso escrever menos, vocês vão colocar uma setinha para baixo. Então isso também é uma estratégia para vocês conseguirem fazer esse rascunho rápido. Utilizar de símbolos e sinais para não ter que escrever toda a frase por completo. O que é isso? Fiscalização mais limites, mais conscientização. Porque eu falei que teve uma maior fiscalização, que gerou mais limites, que gerou conscientização. Porque a maior fiscalização aliada à imposição de rígidos limites e a conscientização, então, são 3 fatores que estão unidos, que fizeram o quê? Sucesso na implantação dessa lei. Então, veja que no estágio 2, a gente já reduz mais ainda as palavras e o que a gente escreve. Aqui é realmente colocar as palavras-chave de cada etapa. Veja que no estágio, que o antigo eu de vocês escreviam tudo completinho. No estágio 1, você vai fazer linhas de raciocínios e os conectivos que vão trazer essas ideias de causas e consequências vão ser inseridos depois. E depois vocês vão pegar a ideia central, a palavra-chave de cada etapa dessa linha de raciocínio. Então, qual que é a palavra-chave de causadores de vítimas? Vítimas. Qual que é a palavra-chave de diminuiu no Brasil? Diminuiu. Qual a palavra-chave de motivo disso? Lei seca. Lei seca. Então, vocês vão apenas trazer as palavras-chave de cada etapa dessa linha sua de raciocínio. E aí, com isso, vocês vão reduzindo cada vez mais a necessidade de escrever tudo, porque vocês vão estar acostumados a bater o olho nisso aqui e conseguir desenvolver todo o raciocínio de vocês, até vocês chegarem finalmente no estágio 3. E o estágio 3 são tópicos centrais. Você vai direto ao ponto ali da sua ideia, em vez de ter que realmente ficar escrevendo detalhadamente o que você está pensando. Esse aqui é um modelo de cunho meu que eu faria dessa mesma introdução na minha vida real. Então eu colocaria contexto histórico. O que eu vou utilizar de contexto histórico? Queda do número de vítimas. Pronto, esse é o meu contexto histórico. E aí eu vou lembrar, historicamente, o número de vítimas tem diminuído no Brasil. O número de vítimas por acidente de trânsito tem diminuído no Brasil. Então, veja que por meio de palavras, tópicos centrais, eu vou conseguir. Então, o primeiro tópico central da minha introdução foi o contexto histórico. Eu comecei discutindo sobre como que se dá esse processo ao longo da história. O segundo tópico central da minha introdução foi o meu tópico frasal. O que é o tópico frasal? É exatamente o tema. O que está sendo discutido nessa redação? Então, está sendo discutida a lei seca e suas consequências. Eu primeiro trago o histórico. Tem diminuído o número de vítimas. Por quê? Por conta da lei seca. Então, veja que eu consigo retomar o meu raciocínio olhando apenas os meus tópicos centrais. E, por fim, qual é a minha tese? A tese é o seu tópico central. Limites e conscientização. A lei seca gerou limites e conscientização, claro que isso aliado à fiscalização. Essa aqui é a evolução de como vocês vão chegar nesse estágio 3, que é o grande objetivo de vocês. Vocês vão sair daquele rascunho estruturado, completo, bonitinho, vão passar pelo estágio 1, em que vocês vão criar linhas de raciocínio, em vez de criar um rascunho completo. Vão ficar 2 meses nessa linha de raciocínio e depois vocês vão ir para o estágio 2, que são palavras-chave. Vão pegar as palavras-chave de cada etapa da sua linha de raciocínio. Vai ficar mais 1 mês nessa parte de palavras-chave para finalmente vocês encararem o estágio 3 e ficarem nele até vocês chegarem na hora da prova de vocês. Gente, esse mesmo processo aqui também é uma dica para resumos. Pare de fazer resumos completinhos com todas as palavras. Comece fazendo o resumo de vocês pelas linhas de raciocínio. Depois vocês vão começar apenas a inserir palavras-chave. Até finalmente, o seu resumo será apenas tópicos centrais. E você vai relembrar de tudo mentalmente. Isso vai aumentar e muito a absorção de vocês.
Porque quando a gente faz um resumo com tudo bonitinho, na hora que a gente vai revisar, a gente só lê aquilo ali de novo, a gente não absorve nada. Na hora de fazer a questão, você já esqueceu. Porque a leitura, gente, ela permite uma absorção de conteúdo muito pequena. Pouquíssimas pessoas conseguem ter uma alta retenção apenas lendo. Nós temos que fazer um exercício mesmo mental para conseguir memorizar. Então, na hora que você coloca apenas tópicos centrais, você força a sua mente a lembrar do conteúdo de forma completa. E o mais importante, com as suas palavras. Porque o resumo, a gente tinha a tendência de copiar do livro, copiar a fala do professor. E quando a gente coloca tópicos centrais, na hora de expressar o que esses tópicos significam, a gente vai expressar isso com as nossas palavras, o que significa retenção de conteúdo. Então, essa mesma estratégia para não fazer rascunho é a mesma estratégia que vocês vão utilizar para o resumo de vocês. Esse exemplo aqui que eu dei dessa redação, eu gostaria também só de aproveitar a oportunidade para chamar atenção para a tese. Eu iria reestruturar essa tese. Por quê? Olha como está a tese antes, como a pessoa fez a tese. A maior fiscalização, aliada à imposição de rígidos limites e à conscientização da população, permitiu que tal alteração fosse possível. Só que, gente, isso aqui não é uma tese. Isso aqui é um fato. Existe uma diferença entre tese e fato. A tese é uma problematização de um fato. E aqui você só tem um fato. A lei seca, por conta da fiscalização, da imposição de limites e da conscientização, alterou o cenário de acidentes, de vítimas. Isso é um fato. E aí? A partir de qual que é o problema a partir disso? O que eu quero discutir a partir disso? Porque na hora que eu coloco apenas um fato, eu não abro para discussão. Porque a minha discussão ela vai ser gerada a partir de uma problematização. Então, como que eu iria reescrever, como que eu iria fazer essa tese baseada nessas mesmas ideias? Nesse âmbito, a maior fiscalização, aliada à imposição de rígidos limites e à conscientização da população, foram essenciais para permitir que tal alteração fosse possível. Basicamente, só recopiei. E isso deve permanecer e, sobretudo, ser aprimorado. Pronto. Agora eu problematizei. Eu peguei um fato e gerei um problema. E o meu problema é, isso deve continuar, isso não pode parar. E mais do que continuar, isso deve ser melhorado. E aí eu já abro para os meus próximos 2 parágrafos de desenvolvimento. Então, no primeiro parágrafo, eu vou falar sobre a permanência, a necessidade de continuar com a lei seca. E no meu segundo parágrafo do desenvolvimento, eu vou falar sobre a necessidade de aprimorar a lei seca. O que eu posso mudar, o que precisa ser mudado, como mudar para onde eu quero chegar. Veja que a minha tese ela tem que abrir para a discussão. Se você simplesmente chega com um fato, na pandemia aumentou o número de vítimas de violência doméstica. Isso é um fato. Não é uma tese, não tem um problema. Agora, isso deve ser revisto e é necessário rever os motivos dessa violência. Então, você gera um problema, você gera uma pergunta, uma argumentação, uma discussão acima desse fato. Então, é isso. Eu queria já aproveitar essa oportunidade para trazer isso para vocês, porque elaborar tese é algo que tem que estar presente nas cartas, no texto de opinião, no editorial, no relatório e na resenha crítica, que são textos argumentativos. Todos os textos argumentativos, eles precisam, na introdução, já apresentar uma tese. Então, é muito importante a gente entender o que realmente é uma tese. E bora praticar para a gente realmente chegar nesse estágio 3 do nosso rascunho ser apenas tópicos centrais. Tá bom? Bom, vocês viram então o exemplo de como fazer um rascunho, que na verdade nosso objetivo é quase não fazer um rascunho, né? É só mesmo colocar ali alguns tópicos. Como eu disse, isso é possível, basta que vocês treinem. E agora a gente vai discutir um pouco dos 3 gêneros que mais caem. A gente vai falar um pouco da estrutura, das marcas obrigatórias, porque esses gêneros vocês realmente precisam dominar todos eles. E como eu falei, as cartas argumentativas é a nossa grande campeã, então nós vamos começar por ela. A carta argumentativa, o grande diferencial das cartas, né, são as suas estruturas. E é isso que eu quero desenhar com vocês aqui nesse primeiro momento. Antes disso,
para deixar claro, as cartas argumentativas da UFO, elas são subdivididas em 3 tipos de cartas diferentes. Gente, esses 3 tipos de cartas possuem a mesma estrutura. A diferença é apenas no objetivo, na intenção dessas cartas, mas a estrutura é a mesma. Quais são essas cartas? Primeiro, a carta de solicitação, ou seja, o próprio nome já diz, na carta de solicitação vocês vão pedir por algumas coisas. O próprio comando da sua redação vai trazer qual que é essa carta e já vai trazer o que você tem que pedir. Então é muito tranquilo. Vocês nem precisam ficar com essa neura, é a carta de solicitação, não, gente, vai estar escrito. Não tem como fugir daquilo. A carta de reclamação, que, como o nome já diz, vocês vão reclamar sobre alguma coisa, então é um momento assim, é uma carta em que vocês vão levantar problemas e geralmente, né, direcionar esses problemas a alguém e falar, olha, senhor ministro, isso aqui tá errado, tem alguma coisa errada aqui, né, então vocês vão reclamar de algum problema que está acontecendo. E a carta aberta, a famosa e problemática carta aberta, em que a carta aberta, a diferença é que em vez de você escrever a sua própria opinião, a sua opinião particular, você vai escrever em nome de um grupo. Então você vai escrever em nome de uma comunidade, em nome de uma empresa, em nome de um grupo social, por exemplo. Quando teve todos esses problemas, esses cortes de investimentos nas áreas de música, na arte cênica como um todo, os artistas do Brasil se reuniram e escreveram uma carta aberta direcionada ao governo para se posicionarem sobre essa temática, sobre esse corte de verbas, os impactos, o porquê que era importante ter arte, música, teatro, enfim. Então, assim, a carta aberta vocês vão escrever em nome de um grupo, em nome de uma comunidade mesmo, diferente das outras 2 cartas em que você escreve no seu próprio nome. Então, qual que é a estrutura da carta aberta? E da carta de solicitação e da carta de reclamação, as cartas como um todo. Logo na primeira linha, gente, se essa aqui for a linha 0, se essa for a linha 1, se essa for a linha que não tem numeração nenhuma, é na primeira linha que vocês vão escrever isso, tudo bem? Na primeira linha vocês vão escrever o cabeçalho. Como que vocês escrevem o cabeçalho? Rente à margem, sem soltar parágrafo, vocês vão colocar a cidade, vírgula. Coloca o dia, sei lá, 3 de março de 2020, ponto final. Gente, é exatamente isso daqui. Primeiro é a cidade, e a cidade com letra maiúscula e sem deixar espaço, é bem rente à margem. Ah, Nayane, mas eu tô fazendo a prova de São Paulo. Ah, eu estou fazendo a prova em Ituiutaba, tô fazendo a prova em Araguari. Gente, pode colocar qualquer cidade. Não necessariamente vocês precisam colocar Uberlândia. E outra, muitas vezes a temática te leva a se posicionar em outra cidade. Vamos supor que você esteja falando sobre desigualdade social e você queira trazer o cenário das favelas para essa discussão. Então é interessante, às vezes, trazer São Paulo e Rio de Janeiro, que são cidades que têm favelas, né, conhecidas nacionalmente. Claro que todas as cidades possuem favelas, mas nacionalmente conhecidas são mais nessas 2 cidades. Então, talvez seja interessante, mas não invente demais. Você não precisa escrever lá de Paris, né? Não tem essa necessidade, seja realista. Se a sua discussão aborda qualquer lugar, independente do lugar você vai fazer aquela discussão, então beleza, escreva da cidade em que você está. Depois da cidade tem que ter essa vírgula aqui, então é cidade, vírgula. Vocês vão colocar o número da sua data em forma de numeral, não é por extenso, e percebam, é 3 de março, não é 03. Gente, isso não existe. Não existe 0 antes de números. Então é diretamente o número e é em forma de numeral. De março, e o mês com letra minúscula. Mês com letra maiúscula é apenas para o inglês. Então no português nós escrevemos mês com letra minúscula. Vai colocar o ano e vai colocar um ponto final depois de tudo isso.
Então é exatamente dessa forma aqui que vocês vão fazer o cabeçalho de vocês. Depois disso aqui, vocês vão saltar uma linha. Então sempre que eu colocar um X é porque vocês têm que saltar uma linha. E aí vocês vão escrever o vocativo. E aí no vocativo vocês vão soltar uma margem, dar uma distância de margem aqui. E vai colocar, por exemplo, excelentíssimo senhor, perdão, letra maiúscula, ministro da educação. Só um exemplo. Vírgula. Então aqui, primeira coisa é essa, é vocês terem que soltar esse espaço aqui de margem. Então, diferente do cabeçalho, que é rente à margem, aqui no vocativo vocês vão soltar um espaço. Outra coisa é no vocativo são todas as letras maiúsculas. Então, sempre que é vocativo, e isso até para o corpo do texto, sempre que é vocativo vocês vão escrever com letra maiúscula. E depois tem a vírgula. Então, essa aqui é a estrutura de um vocativo. Aqui entra uma diferença da carta aberta e aqui que tem a grande confusão de que carta aberta tem título. Na verdade, a diferença é que na carta aberta, vocês vão escrever carta aberta ao ministro da Educação, carta aberta ao ministro da Saúde, carta aberta às empresas, enfim. O próprio comando do seu texto motivador, daquela situação, já vai trazer quem que é o seu vocativo. Então, vocês, em vez de ter que escrever um pronome de tratamento no seu vocativo, as pessoas confundem muito isso, pronome de tratamento com vocativo. Vocativo é toda essa estrutura aqui. Pronome de tratamento é isso aqui, ó, excelentíssimo senhor. Então, vocês têm que decorar aquela tabelinha de pronome de tratamento, tá? Para quem é do governo, é excelentíssimo senhor. Para quem na verdade, vocês vão usar apenas 3 vocativos. Gravem isso. É do governo, pode ser qualquer pessoa do governo. Gente, pode ser o subsecretário do secretário. É excelentíssimo senhor. É alguém que não é do governo, mas que ocupa um cargo importante. Por exemplo, uma vez caiu uma carta para o presidente da CBF. O presidente da CBF é alguém importante aqui no nosso país. Então, o vocativo, o pronome de tratamento é Vossa Senhoria, Senhor, presidente da CBF. Agora, não é do governo, não é uma pessoa importante, mas é uma pessoa comum. Vocês vão escrever apenas o senhor. Então, vocês vão usar apenas 3 vocativos na UFA. Excelentíssimo senhor, para pessoas do governo. Vossa Senhoria, Senhor, tananana, para pessoas que são importantes, mas que não são do governo. E o senhor para pessoas comuns. Na carta aberta, vocês vão escrever como se fosse um título mesmo. Carta aberta a fulano de tal, a empresa tal, independente para quem que seja, é sempre essa estrutura, beleza? E vírgula, depois disso coloca vírgula. Escreveu o vocativo, salta novamente linha, e aí aqui você vai escrever a sua redação em si, né? O corpo da redação. E aqui é muito importante deixar claro que isso aqui está no edital. A sua redação ela tem que ter no mínimo 13 linhas. Por quê? Redação o edital fala exatamente isso. Redação com 12 linhas ou menos é zerada. E, gente, isso é uma dúvida muito frequente também. Eu posso zerar questões, respostas na segunda fase? Pode, menos a redação. Se você zera a redação, você é eliminado automaticamente. E um dos critérios para zerar a redação é justamente escrever uma redação com menos de 13 linhas. Então, até 12 linhas você ainda zera. Ou seja, você tem que escrever 13. Ah, Nayane, mas e essa linha aqui? Eu saltei essa, escrevi outra aqui, saltei essa. Essas linhas de estrutura, pensando na carta, elas não contam. O que conta é o seu corpo do texto, é o corpo da sua redação, tem que ter 13 linhas. Gravem, isso é muito importante. Mas, gente, quase ninguém escreve só 13 linhas, e eu não recomendo. Porque se você escreve poucas linhas dessa forma, quer dizer que você não está elaborando bem o seu raciocínio.
E isso é uma das coisas que faz muita gente perder nota. Joga muita informação. Isso é onde eu mais tiro nota dos meus alunos. Na verdade, gente, quando vocês colocarem uma informação, vocês precisam esmiuçar essa informação. Então, muita gente, às vezes, traz, por exemplo, várias referências, vários filósofos, vários sociólogos. Gente, não façam isso. Sabe por quê? Porque quando você cita um sociólogo, um pensador, qualquer coisa que você vai citar de interdisciplinaridade, de intertextualidade, vocês precisam detalhar essa informação. Você precisa falar quem que é esse filósofo, quem que é esse sociólogo, quem que é esse pensador, de quem que é essa música, esse filme que você está citando. Dar um contexto geral dessa teoria. Então, o que que é essa teoria? Por exemplo, é muito comum as pessoas citarem Bauman e só jogarem a sociedade líquida. O que é isso de sociedade líquida? Isso é o nome de uma teoria. Vocês têm que explicar essa teoria na redação de vocês, se vocês forem mencionar ela. As pessoas, por exemplo, usam Foucault e aí querem falar do poder, da vigilância. O que é isso? Microfísica do poder. Você não pode simplesmente jogar essa informação, você precisa esmiuçar essa informação. O que é a microfísica do poder? Quem que foi Foucault? Então, tá vendo que se para todo mundo que você for citar, você tiver que explicar, não dá para citar coisas demais, porque além disso tudo, você ainda precisa relacionar esse pensamento com a sua temática, com a sua argumentação, com a sua redação. Então não dá para simplesmente ficar jogando 1001 ali pensadores e sociólogos, enfim. Isso é para todos os gêneros argumentativos, que são as cartas, editorial, texto de opinião. A resenha crítica também é um texto argumentativo e o relatório também tem uma parte argumentativa, né, na sua estrutura. Não é 100% argumentativo, mas tem que ter argumentação. Para todos esses gêneros, vocês precisam escrever 13 linhas, e no mínimo, né, 13 linhas, só que eu não recomendo justamente porque vocês precisam esmiuçar o pensamento de vocês. Acabou o corpo da redação, vocês vão escrever a despedida. E aqui, gente, a despedida é só e somente só duas formas. Não tem aquele negócio de peço encarecidamente que dê atenção à minha redação, à minha carta. Não, gente. Até pode escrever isso, eu não recomendo, porque isso é super clichê. Assim como venho por meio dessa, gente, pelo amor, chego a arrepiar com um negócio desse. Pelo amor de Deus, vocês não vão, quem que é cursiniano, não vai escrever na sua redação, venho por meio dessa, pelo amor do Senhor Jesus Cristo. Essa frase é super clichê e ela já caiu no popular, então vocês precisam ser cultos na redação de vocês. Vocês podem até escrever essa despedida de aguardo por sua resposta, espero ansiosamente sua resposta, confio, essa é muito comum também, confio no seu potencial e na sua capacidade de resolver esse problema. Vocês até podem fazer isso, mas isso vai ser na conclusão. E sem saltar linhas, sem fazer outro parágrafo, é na continuação da sua conclusão. Eu sempre passo essa estrutura, faço apenas 4 parágrafos. Uma introdução, 2 desenvolvimentos e uma conclusão. Para qualquer gênero, até mesmo para carta. E se eu fizer menos? Beleza, não vai perder nota por isso. Mas eu recomendo fazer apenas 4. Então, pode até escrever essa despedida, mas faça isso dentro da conclusão. Como que é a despedida da UF? Você vai, novamente, né, saltou linha, espaço aqui e vai escrever respeitosamente ou atenciosamente. Um dos dois só, não os dois ao mesmo tempo. E depois disso, vírgula. Então, como que é a estrutura da sua despedida? Vai saltar a linha, tem que soltar espaço de parágrafo. O mesmo parágrafo que você fez aqui no seu corpo e aqui no vocativo é o mesmo parágrafo daqui. A primeira letra maiúscula e depois disso, vírgula. É um ou outro. Quando que eu vou usar o respeitosamente? Quando o seu vocativo for alguém do governo. Pronto, essa é a regra. É alguém do governo? Você vai utilizar como vocativo excelentíssimo senhor e como despedida respeitosamente. É qualquer outra pessoa que não seja do governo, pode até ser a vossa senhoria ou só o senhor mesmo, é atenciosamente. Pronto, gente, é isso e pronto. Não invente, não procure outras coisas.
E isso, eu achava que isso era coisa da UFO. Mas não, isso aqui é realmente uma regra de cartas, é uma regra de cartas formais. É exatamente isso aqui. Para o governo, respeitosamente, e para outras pessoas, atenciosamente. Só isso. Depois, salta uma linha e aí você vai fazer a sua assinatura. Novamente, com um parágrafo, você vai soltar a margem aqui de parágrafo e vai escrever José ou Josefa. Pronto, é só isso. Então, saltou, tem de novo fazer a margem, a mesma margem daqui, desses 3 lugares, é a sua margem aqui da assinatura e você vai assinar como José ou Josefa, sem ponto final. Veja que não tem ponto final aqui. A primeira letra maiúscula, obviamente, porque é um nome. Não vai escrever o seu nome, em nenhum momento você... E, gente, nenhum momento mesmo da sua redação. Vamos supor que, às vezes, por exemplo, no perfil, é comum a gente citar um nome. Ah, eu me chamo fulano de tal. Porque você vai se apresentar no perfil. E algumas pessoas inventam, ah, mas eu chamo Nayane, mas eu assinei como Mariana, então eu não tô me identificando. Mas o seu corretor não sabe que você é a Nayane e que está assinando como Mariana. Porque ele só recebe uma folha com um número, ele não recebe o seu nome, eles não podem saber de quem que é aquela redação. Isso para evitar fraudes. Então, vocês não vão inventar nenhum nome. Sempre que vocês tiverem que colocar nomes na redação de vocês, vai ser José ou Josefa. E preste atenção para manter a concordância. Vamos supor que você escreveu como homem e você é mulher. Aí no automático a gente assina como Josefa, mas você escreveu como homem, então você tem que assinar como José, ok? Então essa aqui é a estrutura. E aqui também entra uma outra diferença na carta aberta. Que na carta aberta, se você estiver escrevendo em nome de uma comunidade, você vai assinar em nome dessa comunidade. Aí sim você pode inventar um nome. Comunidade do bairro Jaraguá, por exemplo. Porque se você tiver que escrever em nome do seu bairro, por exemplo, então você tem que assinar em nome do seu bairro. Então, na assinatura da carta aberta, fiquem atentos quem que são vocês na história. E isso o próprio comando vai trazer também. O comando vai te falar se você em nome de quem que você está escrevendo. Então, você vai assinar em nome dessa instituição, dessa comunidade que você está representando. Tudo bem? Então, essa é a estrutura da carta. Veja que os únicos momentos em que muda alguma coisa em relação à carta aberta é no vocativo e na assinatura. Printem essa tela, copiem e pause agora a aula e copie isso aqui bem copiado. Lembrando de todos esses momentos que precisa saltar linhas, momentos que tem espaço e essa informação aqui que é muito importante. Quais são as outras informações, demais critérios obrigatórios das cartas argumentativas? Primeiro, ela tem que ser escrita em primeira pessoa. E essa marca aqui, gente, tem que estar presente em todos os parágrafos. Em todos os parágrafos. Então, sempre, sempre, sempre colocar a primeira pessoa. Então, eu penso assim, pelo menos, não precisa ter necessariamente o eu. A desinência verbal já vai dizer se aquilo ali está na primeira pessoa ou não. Mas tem que ter isso, essa marca em todos os parágrafos. Também tem que ter máscara. E o que é isso? A máscara você vai escrever em nome de outra pessoa. Você tem que se posicionar como um profissional qualificado para debater aquele assunto que está sendo debatido. Então, vamos supor que você esteja falando sobre, por exemplo, ano passado caiu, eu não lembro bem a temática da carta aberta em si, mas eu lembro que foi algo relacionado à tecnologia e à saúde, se eu não me engano, né? Então, você pode ser, por exemplo, um biólogo, você pode ser um médico, você pode ser alguém que estuda engenharia genética, que tinha tudo a ver com a temática. Então, você tem que se posicionar como um profissional, alguém que realmente é qualificado para trazer aquela informação, aquele debate, aquele argumento. Mas, gente, não viaja nesse momento. Tem gente que,
eu, enquanto médica, especialista em pediatria, formado com pós-doutorado na USP. Não, pelo amor de Deus, gente. É alguém simples, uma pessoa, você é só um profissional. E outra, você é um profissional, estudante. Infelizmente, gente, nós estudantes, nós não somos ninguém. A não ser que a temática seja educação, a gente não tem voz para falar sobre outros assuntos. Nós não somos especialistas. Então, mas meu sonho é fazer medicina, eu tô prestando para medicina. Então, eu posso falar de assuntos médicos? Não. Mas eu já faço medicina, eu posso me posicionar como estudante de medicina? Não. O assunto, só se o assunto for faculdade. O assunto é faculdade, o assunto é ensino em si, aí você vai se posicionar para mostrar a visão do aluno dessa educação, aí beleza. Mas caso contrário, você como estudante não sabe de nada. Nós como estudantes não sabemos de nada. Então você tem que ser um profissional, mas não viaja, tá bom? E essa máscara precisa aparecer apenas uma vez. E eu sempre sugiro que você coloque isso logo na introdução, para você já mostrar quem é você. Por que aquele vocativo tem que te ouvir? Quem é você? Por que você está trazendo essas angústias, essa reclamação, essa solicitação, esse posicionamento? Então eu aconselho utilizar logo já na introdução. E aqui também você tem que fazer paráfrase. E isso aqui, gente, a paráfrase, eu já quero trazer logo no início, porque assim como o título, a paráfrase é algo que deve estar em todos os gêneros. E isso aqui não tá no edital, mas na hora que você pega a prova, está lá escrito, faça paráfrase. Então, vocês precisam fazer a bendita da paráfrase. O que é isso, paráfrase? É você pegar um trecho, selecionar um trecho do texto motivador e inserir esse trecho dentro da sua redação. Não é cópia. Primeiro, isso tem que ficar muito claro, porque copiar trechos também anulam a redação ou vai fazer você perder muitos pontos. É você pegar um trecho específico e alterar as palavras. Você precisa parafrasear. Isso é paráfrase. É pegar um trecho e mudar as palavras e inserir aquilo na sua redação. Aqui eu seleciono 3 regras, vamos assim dizer, da paráfrase. A primeira é você pegar um trecho específico. Gente, por que eu tô falando isso? Porque muita gente acha que fazer a redação é pegar a ideia geral do texto motivador e inserir essa ideia na sua redação. Não, gente. Isso não é paráfrase. Então, a paráfrase, vocês precisam pegar um trecho específico do seu texto motivador. Não é pegar a ideia geral, resumir o texto motivador e trazer essa abordagem lá, não. Vocês vão pegar um trecho específico do início ao fim. Ou seja, é um período completo que vocês vão pegar. Tem gente que, eu peguei um trecho específico, escolhi aquela discussão que está ali naquele parágrafo. E aí eu peguei a informação que está no primeiro período do parágrafo, depois peguei a informação que está lá no meio, depois peguei a informação que está no final. Não, isso também não é paráfrase. A paráfrase você vai pegar um trecho específico, do início ao fim. Começou letra maiúscula ao ponto final. Isso é uma paráfrase. E escolha trechos com marcas evidentes. Eu vivo falando isso, mas, gente, vocês são teimosos, né? Vocês gostam de desafiar as coisas. Gente, por que eu tô falando isso aqui? A paráfrase é obrigatória. Só que vocês precisam pensar que o seu corretor, ele vai corrigir umas 100 redações no dia. Então, ele não vai toda hora pegar e ler o texto motivador para corrigir uma redação. E ele nem precisa corrigir 100, até assim, eu enquanto corretora, a nossa equipe de redação, a gente não corrige 100 redações no dia, mas a gente não vai ficar lendo o texto motivador toda hora para corrigir uma redação. Se nem a gente faz isso, imagina o seu corretor oficial, que tem um volume, o triplo de redação para corrigir num único dia. Então, só que você precisa mostrar para ele que você fez. Por que eu tô falando isso aqui? Porque tem muita gente que pega uns trechos
tá lá no meio da redação e quando você muda as palavras, o seu corretor pode não identificar que você fez essa paráfrase. Às vezes sua paráfrase é tão bem feita que você conseguiu absorver tanto mesmo aquele conteúdo, mudou todas as palavras, encaixou tão bem na sua argumentação que o seu corretor não vai saber que você fez a paráfrase. Então, para evitar isso, e aí a culpa, gente, não é do corretor, porque é o que eu tô falando, não tem condições, é assim, é desumano se ele tivesse que ler todos os textos motivadores antes, toda hora, para corrigir uma redação, e ter que ficar lá, tem vezes que eu tenho que fazer isso com os meus alunos, deixa eu ficar comparando trecho por trecho aqui da redação do aluno com o texto motivador para poder ver se ele fez a paráfrase. Gente, o seu corretor não vai fazer isso. Então, não adianta você pegar um trecho que tá lá no meio da redação, que pode até estar no começo de um parágrafo, mas é um trecho que não tem nenhuma marca evidente, porque o seu corretor não vai ter esse tempo, esse trabalho para poder ficar lá comparando parte por parte da sua redação com o texto motivador. Então, escolha marcas evidentes. O que é isso de marcas evidentes? Escolha coisas que têm números. Por exemplo, datas, dados, porcentagens. Por quê? Porque isso aqui você não muda. Então, se o negócio aconteceu no dia 3 de março, você vai escrever 3 de março. Não tem como você mudar. E aí, na hora que o seu corretor ver aquele número, aquele dado, ele vai falar, é um número muito específico, então provavelmente ele tirou isso lá do texto motivador. E aí ele só vai... Gente, literalmente a gente só faz isso, a gente bate o olho no texto motivador e tenta encontrar essa parte que você... esse número, esse dado, para ver se está lá também. Então, a primeira regra é essa, escolha dados, números. Não é uma regra, mas é um fortíssimo conselho. E, por favor, ouçam esse conselho, parem de ser teimosos. E uma outra dica também é vocês utilizarem nomes próprios, tanto de pessoas quanto de lugares. Por quê? Porque nomes próprios também não são parafraseáveis. Você não vai mudar o nome de uma pessoa para poder encaixar, não tem jeito. O nome de um país, não tem jeito, de uma região. Então, quando a pessoa bater o olho nesse nome aqui, ela já vai conseguir identificar facilmente de qual trecho você pegou essa informação lá do texto motivador. Então, é um forte conselho para vocês pegarem essas marcas evidentes. E isso aqui, é como eu disse, é uma regra para todos os gêneros. Todos os gêneros têm que ter paráfrase. Então, não esqueçam disso aqui para todos os demais gêneros. E uma outra coisa aqui que eu não coloquei é que você também tem que mencionar o vocativo em todos os parágrafos. Gente, em todos os parágrafos, vocês precisam retomar, ter uma interlocução com o seu vocativo. Então, como que você faz isso? Você vai mencionar, por isso, senhor ministro, por isso, vossa excelência, por isso quero lhe apresentar. O lhe também é uma interlocução. Pelo menos uma vez em todos os parágrafos, você precisa mencionar novamente o seu vocativo no seu parágrafo, tá bom? Isso é uma regra. Isso é uma regra de carta argumentativa da UFO. Tem que ter o vocativo em todos os parágrafos, tudo bem? Então, de forma geral, essa é a carta argumentativa. Claro que, assim, gente, daria pra ficar aqui, fazer cada dia dessas lives, dessa semana, um gênero diferente. Mas aqui é só para vocês terem uma visão geral. E aqui, com essas informações, vocês já conseguem escrever uma ótima redação. E o próximo gênero é o texto de opinião, que é o segundo queridinho da UFO. Então, vamos agora para o texto de opinião, o último gênero que a gente vai ver hoje, que é o segundo queridinho da UFO. Então, é por isso que eu escolhi esses dois para falar hoje, porque são realmente os que mais caem, os que mais aparecem, né? Novamente, o ano passado veio de novo, mesmo vendo apenas duas opções. Isso é uma coisa que eu também esqueci de falar de diferenças. Então, nos outros anos, vinham 3 opções. 3 textos motivadores e 3 propostas diferentes. Então, 3 gêneros diferentes. E você tinha que escolher uma opção.
E no ano passado veio apenas 2, né, com esse novo edital, esse novo modelo. Então, assim, talvez tenha uma grande chance de em 2021 também vir apenas 2, mas isso não muda. Porque, como eu estou falando desde agora, vocês precisam dominar todos os gêneros e escolher a sua opção baseada no texto motivador, na temática e não no gênero em si. Essa tem que ser a escolha de vocês, tudo bem? Então, vamos falar do texto de opinião para a gente encerrar nossa aula de hoje. O que é um texto de opinião? Texto de opinião, artigo de opinião é a mesma coisa. São textos jornalísticos em que uma pessoa que faz parte do corpo de redação daquele jornal, daquela revista, vai escrever um texto para falar de uma temática. Só que ele vai falar isso a sua opinião sobre aquela temática. Qual que é o objetivo desse texto? É fazer com que uma opinião seja expressa, a opinião daquela pessoa, né, seja expressa. E, claro, como qualquer outro texto jornalístico, você sempre vai tentar alcançar o maior número possível de pessoas. Então, por que eu estou falando isso? Porque isso impacta no seu linguajar. Enquanto as cartas argumentativas têm um linguajar bem formal, principalmente se for destinada a uma pessoa do governo, claro, gente, vocês vão manejar a sua linguagem de acordo para quem que você está escrevendo aquela redação. Mas, normalmente, as cartas, elas sempre têm um foco, assim, de uma pessoa do governo, uma autoridade mesmo. Então, é sempre uma linguagem bem formal. Já no texto de opinião, por ser um texto jornalístico, assim como o editorial e a notícia, que também são textos vinculados em jornais, como você quer alcançar o maior número possível de pessoas, a sua linguagem tem que ser acessível. Então, eu já cansei de pegar redações em que os alunos, assim, empolgam e querem escrever lá, parecendo que tá em Portugal, sabe? Escrevendo de uma forma totalmente formal. Não, gente. No texto de opinião, essa formalidade tem que ser deixada um pouco de lado. Isso não quer dizer que você vai escrever errado, que você não vai utilizar o português correto, e nem que você vai recorrer a gírias, não, nada disso. Mas você pode escrever de uma forma menos formal, porque o seu objetivo, enquanto escritor de uma revista, e isso é muito importante, sempre que vocês forem escrever uma redação, se posicione assim. Quem que está escrevendo essa redação no mundo real? Ah, é um jornalista? Não, eu estou fazendo um relatório, então estou no meio acadêmico. Vocês têm que se posicionar como aquela pessoa. Você não é um vestibulando escrevendo para o seu corretor. Se você está fazendo um texto de opinião, você é um jornalista e você quer alcançar o máximo de pessoas possível. Então, você tem que escrever de uma forma que um leigo entenda e de uma forma que uma pessoa estudada, uma pessoa que fez pós-doutorado também entenda. Então, escreva de forma acessível. Esse é o grande lema do texto de opinião. Então, uma pessoa que vai escrever num jornal falando da sua opinião. E é exatamente por isso que tem que ser em primeira pessoa. Porque você está falando daquilo que você pensa. Então, você vai falar, acredito nisso, defendo, vejo, percebo. E essa primeira pessoa, assim como na carta, tem que estar presente em todos os parágrafos. Tem que ter essa marca em todos os parágrafos. Não é só na introdução, isso é uma coisa muito comum. Às vezes colocar só na introdução, ou então, por ser um texto argumentativo muito similar à dissertação, assim, a presença da primeira pessoa é a grande diferença mesmo em relação à dissertação. As pessoas geralmente fazem uma introdução de dissertação do Enem e depois só que insere a primeira pessoa. Não, essa primeira pessoa tem que estar presente em todos os parágrafos. Então, o que eu recomendo? Lá na introdução, na hora que você já vai colocar a sua opinião, porque você tem que deixar uma tese, porque é exatamente isso. O texto, gente, o texto de opinião é exatamente uma dissertação em primeira pessoa. Então, vocês têm que ter uma tese. Na hora de escrever essa tese, você já coloca. Por isso, defendo que essa prática tem que ser mudada dessa forma. Então, na hora de trazer essa tese, você já traz quem você é. Já traz essa primeira pessoa. Então, tem que estar presente em todos os parágrafos, tá bom?
Também é um texto, como eu disse, argumentativo. O que é isso? Gente, vocês precisam defender um ponto de vista. Vocês têm que apresentar uma tese na sua introdução e debater essa tese no seu desenvolvimento. É uma dissertação em primeira pessoa. Então, não é só ficar expondo fatos. Vocês precisam realmente argumentar, trazer, assim, debate. Por que você defende aquilo? Com base em que você está dizendo isso? E no texto de opinião, é muito bem-vindo trazer sociólogos e pensadores. Nas cartas, gente, não faz muito sentido você trazer um pensador. Por exemplo, você está escrevendo uma carta, como eu falei lá, para o presidente da CBF. Qual que é o sentido de você trazer uma análise baseada em um sociólogo? Não faz sentido isso, entendeu? Porque ele é o presidente da CBF, não faz parte da realidade dele. Agora, num texto de opinião, você está escrevendo para um jornal que vai alcançar várias pessoas. Então, assim, faz sentido você trazer um filósofo e um sociólogo para embasar o seu argumento. No editorial, por exemplo, já não faz sentido. Por quê? Porque o editorial também é um texto jornalístico, mas que você vai escrever em nome da sua instituição. Então, você vai escrever em nome da revista, em nome do seu veículo de informação. Não é a sua opinião em particular, é a opinião daquela instituição. Então, não faz sentido a instituição se embasar em sociólogos e filósofos, porque ela tem que se embasar em fatos. No editorial, você vai acontecer um fato que foi muito veiculado e o jornal quer dar a sua opinião sobre esse fato. Então, faz mais sentido você se embasar em dados. E esses dados você consegue no texto motivador e também que você vai saber da sua vida. Então, assim, no texto de opinião é o melhor lugar para vocês explorarem esse conhecimento, essa interdisciplinaridade em relação a sociologia e filosofia. Porque eu acho difícil em outro texto se encaixar bem esse tipo de argumentação. Então, tem que ser um texto argumentativo. Tem também que ter uma máscara. Então, é exatamente o que eu disse lá para as cartas. Nada de fazer uma máscara super elaborada. Até porque, gente, quanto mais específica é a sua máscara, mais específica tem que ser a sua argumentação. Se você se coloca como um PhD em determinado assunto e traz uma discussão de senso comum que todo mundo sabe, não vai fazer sentido. Então, vocês precisam trazer argumentos à altura da sua máscara, do seu posicionamento. É por isso que eu sempre falo, coloque uma máscara comum, coloque uma máscara, assim, uma profissão só, não fique detalhando demais, não, tá bom? E a máscara, gente, ela também faz parte, ela é um instrumento argumentativa, é uma estratégia argumentativa. Por exemplo, eu venho aqui, eu estou dando essa aula para vocês. Eu sou a Nayane do Cursiniano. Então, hoje, o Cursiniano ele já tem posicionamento de referência de preparação para a UFO. É diferente. Agora, se eu viesse só aqui e falasse, eu sou a Nayane, estudante de medicina da UFO. Beleza, mas todo estudante de medicina da UFO sabe sobre a UFO, do vestibular da UFO, sabe sobre os detalhes dos processos, tem estratégias? Não necessariamente. Então, assim, quando eu venho aqui e me posiciono como a Nayane do Cursiniano, vocês vão prestar mais atenção em mim, vocês vão levar mais em consideração as coisas que eu falo. Então, a máscara, ela é uma estratégia argumentativa, porque ela vai trazer autoridade para a sua argumentação. Então, ela tem que ser escolhida a dedo. Ela tem que ser coerente. Muita gente faz isso. Por exemplo, se posiciona como um sociólogo, só que na discussão não traz nenhuma análise sociológica. Não faz sentido. Se você é um sociólogo, você tem que trazer uma argumentação sociológica. Agora, aí a pessoa se coloca como sociólogo e discute medicina, discute saúde. Não faz sentido. Então, a sua máscara, isso também vale para as cartas, ela tem que estar aliada à sua argumentação. Tem que ter um título também, como eu disse, né, que o título é obrigatório em todos os gêneros, menos nas cartas. E é importante que esse título, gente, não tem ponto final, tá bom? Eu escrevo o título centralizado, eu escrevo o título à esquerda, à direita. Gente, eu sempre oriento vocês a escreverem um título rente à margem esquerda.
Aí, se eu escrever centralizado, você não vai perder ponto por isso. É pouquíssimo provável que você perca ponto por isso. Mas coloque um padrão. Faça um modelo, gente, de redação. Na minha introdução vou escrever isso, na minha argumentação vou escrever isso, porque isso faz com que vocês ganhem tempo naquele rascunho de vocês. Porque se vocês tiverem que chegar lá e ainda tiver que ficar pensando onde vai escrever o título, onde vai escrever isso, aquilo, como que eu vou desenhar a minha redação, vocês não vão conseguir fazer tudo em 50 minutos. O título, eu sempre falo para escrever alinhado à margem esquerda, e é só a primeira letra maiúscula, isso sim é uma regra. Muitas vezes a gente escreve título com todas as letras maiúsculas, gente, é só a primeira letra maiúscula e não tem ponto final. E outra coisa muito importante, a gente não salta linha depois de título. Não vai saltar linhas depois de título. Muitas pessoas têm essa dúvida. Gente, saltar linha é só para momentos específicos, como, por exemplo, lá na estrutura da carta, que eu mostrei todos os momentos que vocês têm que saltar linha. É para isso. Vocês não vão saltar linhas nas redações de vocês em nenhum outro momento, a não ser nesses momentos específicos que eu estou detalhando aqui, tá bom? E, por fim, o texto de opinião também tem assinatura. E aí entra a mesma regra de ser José ou Josefa, sem ponto final. E é do mesmo jeito que foi na carta. Acabou a sua redação, salta linha. Então, vou até colocar aqui, ó, salta linha e assina com o mesmo parágrafo que você fez durante o seu texto, mesmo o corpo do seu texto. É o mesmo parágrafo que você vai soltar para a sua assinatura. Então, não é lá na esquerda que você vai assinar, não é centralizado, é o mesmo parágrafo. Sem ponto final, José ou Josefa, alinhando sempre a sua assinatura com a sua máscara. Vamos supor que você está debatendo sobre movimentos sociais, sobre posicionamento da mulher. É interessante, às vezes, você, mesmo sendo um homem, escrever como mulher, porque isso fortalece a sua argumentação. E aí você tem que assinar como Josefa. Então, sempre alinhar a sua assinatura com a sua argumentação e a sua máscara. Gente, o texto de opinião é uma dissertação. Então, na introdução, você vai trazer aquele esquema que eu fiz, um contexto histórico para introduzir a sua temática. Depois disso, você vai trazer um tópico frasal, que é o que você quer debater. Depois você vai trazer a sua tese. E nesse momento de trazer a tese, é a hora que muita gente já apresenta a máscara, porque aí você já apresenta a sua máscara e já traz a primeira pessoa. Então, você está debatendo sobre o assunto e fala: eu, como socióloga, defendo, acredito que isso. E aí você já traz a sua tese. E aí, no seu desenvolvimento, você vai defender essa tese sua. Você vai trazer argumentos, fatos, filósofos, sociólogos, filmes, séries. Gente, é interessante isso. Então, traga, não fique preso e achando que vocês têm que trazer filósofos, sociólogos. Eu preciso escolher um sociólogo aqui que ninguém conhece. Não, gente. Essa é uma regra que eu sempre ensino para os meus alunos. Escreva o básico. Vá pelo básico. Não queira florear demais, não queira inventar demais, porque quanto mais a gente tenta elaborar alguma coisa ali, mais a nossa chance de errar aumenta. Então, vá pelo básico, porque dessa forma vocês vão conseguir garantir a pontuação de vocês. Vocês estão ali para ganhar ponto e só. Você não tem que ser o diferentão com uma argumentação muito diferente. Você tem que fazer o básico para conseguir conseguir os seus pontos. E a UFO está muito mais preocupado com a estrutura em si, então seguir toda a estrutura é o mais importante do que com o argumento em si. Claro, você tem que ter coesão e coerência. Muitas vezes as pessoas escrevem uma coisa na introdução e lá na sua conclusão não retoma a sua introdução. No seu desenvolvimento não traz os fatos que estão na introdução. Então, o seu texto é uma unidade. O que você fala na introdução tem que ser retomada lá na sua conclusão. Eu acho que, de forma geral, essa é a visão assim, de redação para a UFO.
fiquem mais despreocupados e tentem memorizar essas regras de estrutura, o que é específico para cada gênero. Como eu disse, vocês vão conseguir agora fazer o download do resumo da aula. E lá eu também coloquei as regras de todos os outros gêneros. O que é critério obrigatório para todos os outros gêneros? Gente, eu sempre disponibilizo esse esquema do que é obrigatório para todos os meus alunos. E pasmem, acreditem em mim, chega aluno às vezes que não faz assinatura no texto de opinião, que não faz cabeçalho na carta, que não salta as linhas corretamente na estrutura da carta, sendo que eu especifico detalhadamente o que é obrigatório para cada gênero. Então, leiam esse material e se debrucem sobre esse material. Escolham um gênero por semana para fazer, ou a cada 2 semanas, para vocês realmente memorizarem, porque é só assim que vocês vão conseguir gravar todas as regras específicas de cada gênero. E outra coisa, gente, muitas vezes, por exemplo, quando eu falei da paráfrase, que eu falei para vocês escolherem uma temática, que eu falei da paráfrase, eu falei para vocês que escolham um trecho específico, com marcas evidentes, isso não é uma regra, é um conselho. Mas esses conselhos é para vocês evitarem erros. Então, ouçam mesmo o que está nesse material, o que eu estou aconselhando para vocês, porque isso vai reduzir a chance de erro de vocês e vocês já vão para lá com algo específico. Mas tenha em mente que a banca de redação da UFA ela não é tão rígida. Ela entende que a escrita é fluida, que a escrita, a verdadeira intenção da escrita é exatamente a mensagem que vai ser passada. Então, não fiquem tão bitolados. Nossa, eu esqueci de saltar a linha para assinar e agora eu vou zerar a minha redação. Não, gente. Eu coloquei ponto final no meu vocativo. Eu não coloquei letra maiúscula. Gente, nossa, recebi tanto essa mensagem. Nossa, eu esqueci de colocar título. Calma. Não é tão rígido assim. O mais importante é você entender de forma geral a estrutura e manter como objetivo e a intenção. Tudo bem? É isso que eu queria passar para vocês. É bem de forma geral mesmo sobre a redação. E é prática. Redação em 50 minutos, se possível, com a sua prática. E até a aula de amanhã. Eu espero vocês para a gente falar agora um pouco mais sobre a prova da UFO, sobre critérios da UFO, estratégia de prova, tá bom? Então, até amanhã, não perca a aula de amanhã e vamos já começar a colocar tudo isso em prática. Até mais!